Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos juntos mais esse dia, chegando para a glória do Senhor, confiando nele, ele que sabe todas as coisas, ele que está aqui conosco, ele que é o Senhor que abre uma porta onde não existe porta. Vamos conclamar o Senhor, vamos bendizer ao Senhor o seu santo nome nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Teu trono de graça, te pedindo, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, restaura a nossa sorte, coloca em nós um coração puro, Senhor, um espírito reto. Senhor, quem entrará no Teu santuário para Te adorar é aquele que tem as mãos limpas, um coração puro, que não tem vaidade, que sabe amar. Então nos enche, Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder. Espírito Santo, toma agora o controle desse tempo que estaremos juntos. Fala aquilo que o Senhor deseja falar. Revela no nosso coração a necessidade que cada um tem hoje, de modo que o Seu nome seja honrado, o Senhor seja glorificado e que o Senhor seja entronizado aqui, nessa sala, aonde quer que cada um esteja ouvindo essa palavra, que Tu estejas entronizado naquele local e que a virtude do Teu Espírito Santo possa, ó Deus, se alastrar a partir de nós para todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia a todos que já chegaram aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom ter vocês aqui nessa manhã. Amém. Aqui em São Paulo não para de chover, choveu a noite inteira, mas nós declaramos que chuvas de bênção virão sobre nossas vidas. Hoje eu quero começar um novo assunto com vocês. Esse assunto é muito importante na nossa jornada, na nossa caminhada. E ele fala sobre o perdão. Como lidar? Como lidar com este assunto? Como perdoar quando a gente não consegue perdoar? E nós não podemos não conseguir perdoar porque nós ficamos atados, ficamos amarrados. E vamos ver isso, a nossa vida fica estagnada, fica totalmente parada quando nós não perdoamos. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 31, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Começa aí a instrução de que nós devemos perdoar uns aos outros. E à medida que eu for lendo sobre o perdão e falando sobre esse assunto e sobre essa atitude que nós precisamos ter com relação aos outros, eu quero que você também esteja pensando: há alguém que eu preciso perdoar? Ou há alguém que eu preciso pedir perdão porque eu ofendi, mesmo involuntariamente? Então, faz parte da nossa trajetória durante essa semana identificar pessoas na nossa vida, na nossa família, do nosso relacionamento, onde eu preciso pedir perdão. E identificar pessoas, até mesmo que te magoaram e que te ofenderam, mas que você deixou por isso mesmo e não foi checar a versão daquela pessoa,
o que estava realmente acontecendo e a sua vida fica suspensa. O seu coração fica atado, fica amarrado por causa da falta de perdão. Outro versículo em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amados, às vezes nós achamos que Deus está brincando. A palavra de Deus, ela é verdade. Se você não perdoar aos homens as ofensas que eles fizeram a você, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, ofensa é um pecado que precisa ser perdoado. Se você não tem esse perdão, porque você não perdoou alguém, você ergueu novamente uma barreira, um muro de inimizade contra Deus. E você corta a sua comunicação com Deus. De modo que você, quando você vai orar, você só vai falar, e a oração vai ficar, não passa do teto. Porque Deus não ouve um coração que não é perdoador. Isso nós precisamos tratar no nosso interior, que o seu coração possa estar limpo. Perdoardes aos homens as suas ofensas. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Outro versículo em Colossenses 3, 12 e 13, que fala sobre o perdão, é assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Veja, como eleitos de Deus, você foi escolhido por Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, queridos. Suportai-vos uns aos outros, suportai-vos. Perdoai-vos mutuamente. Você perdoa alguém? Alguém te perdoa. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Você tem motivo de queixa contra alguém? Então, pede ao Espírito Santo agora: Senhor, trabalha no meu coração, porque eu não quero que as minhas orações fiquem retidas. Imagina eu cortar o meu canal de comunicação com Deus por causa de alguém, porque eu não tive coragem ou ousadia de chegar diante daquela pessoa e dizer: olha, você me perdoa? Eu talvez tenha me equivocado. Talvez você tenha que dizer aquelas 5 palavrinhas mais importantes da nossa vida. Sabe quais são? Admito que o erro foi meu. 6 palavrinhas. Admito que o erro foi meu. Há momentos que nós precisamos criar essa coragem, admitir que o erro foi nosso e chegarmos diante de alguém com o coração limpo e pedir: me perdoa, porque eu não quero que a minha oração ela fique retida e eu fique reclamando: por que Deus não me responde? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Ai, tudo dá errado. Porque o seu coração não está limpo nessa área. E aqui o apóstolo Paulo fala aos Colossenses: suportai-vos uns aos outros. Às vezes, queridos, 3 minutinhos
com o rosto ruborizado, né? Porque há pessoas que não têm coragem de chegar diante do outro e pedir perdão. Aguenta, chega e fala, me perdoa. E uma eternidade de libertação. Libertação. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim vocês também perdoem. Para a gente entender mais o que é o perdão, a gente precisa entender o que é uma ofensa. Então, vamos ao dicionário para descobrir o que é ofensa. Ofensa, segundo o dicionário, é um ultraje, é uma ação ou palavra que fere alguém na sua honra, na sua dignidade, na sua moral ou em sua integridade. E como é que uma ofensa ela começa, ela se origina? Não é? Como é que essa ofensa começa? Ela pode acontecer de 3 modos. Uma ofensa pode acontecer voluntariamente, quando alguém premedita mesmo, ela faz consciente, ela ofende, ela maltrata, ela faz questão de pisar no outro, entende? Ela pode ser premeditada. Ela pode ser involuntária, quando a ofensa ocorre inconscientemente. Às vezes você não percebeu, falou alguma coisa que ofendeu alguém. E também ela acontece pela má interpretação dos fatos. Ninguém checou exatamente o que o outro disse, porque alguém falou que fulano disse isso sobre você, você ficou ofendido sem checar se realmente aquela pessoa falou e coisas desse jeito assim. E a ofensa pode ter as suas causas na alma das pessoas, nas emoções, no sentimento, pode trazer um desequilíbrio quando elas são impulsionadas, porque quando uma pessoa é ofendida, automaticamente uma outra válvula é acionada e ela automaticamente pode ter um sentimento de revidar. Aí, Satanás se habilita, de egoísmo, de começar a pensar só em você e não mais nos outros, porque ninguém gosta de mim, porque todo mundo me ofende, de orgulho, né? Desobediência, tudo isso vai desencadeando por causa de uma ofensa. Insensibilidade, as pessoas se tornam mais insensíveis, falta de maturidade. Quando uma pessoa é ofendida, às vezes nós vemos pela atitude e quem está em volta olha assim e fala, nossa, parece criança, né? Fica com essa discussão boba, às vezes uma discussão boba, parece criança, falta maturidade, né? Relaxamento, traz aquela coisa de relaxamento, de negligência, a pessoa deixa de fazer as coisas porque foi ofendida, porque foi magoada. Falta de conhecimento, não é? Ela pode ter causa, né, na alma das pessoas, dos princípios e mesmo na falta de conhecimento sobre as pessoas. Você pode não ter conhecido exatamente o que aconteceu para aquela pessoa ter dito isso ou aquilo. A ofensa, então, a gente está vendo num todo, ela é uma desobediência. E se ela é uma desobediência, a ofensa é um pecado. Como é que nós podemos cair no pecado da ofensa? Eu vou citar algumas possibilidades para que a gente possa aprender e, de repente, você identificar se você já caiu ou está caindo, está em vias de... Você já passou por isso. Como podemos cair no pecado da ofensa? Quando traímos alguém, ou um grupo de pessoas, ou uma causa, caímos no pecado de ofensa. Quando somos infiéis, seja no namoro, no noivado, no casamento, isso gera ofensa. Quando somos desleais com alguém, a ofensa, ela surge. Quando faltamos com a nossa palavra, quando prometemos, quando não cumprimos, e assim também é com Deus. Nós ofendemos a Deus também, não só a pessoas.
Quando nós fazemos um voto com Deus, nos comprometemos e não cumprimos. Quando nós mentimos, a mentira é um veículo para a ofensa. Quando nós distorcemos os fatos, queremos dar um jeitinho, exageramos, omitimos ou negamos, traz ofensa. A pessoa está vendo pela sua cara que você está falando é mentira, que você distorce os fatos, isso traz ofensa. Quando agredimos com palavras duras, palavras pejorativas, sem pensar a gente menospreza, ou é menosprezado, né? Ou usa palavras obscenas, ou usa palavrões, coisas desse tipo para agredir alguém, gera ofensa. Quando fofocamos, mas eu não faço fofoca, sem perceber você já está fofocando. Falando mal de outras pessoas, prejudicando a reputação de alguém, prejudicando a integridade, sem querer. Olha, fulano, você viu aquela pessoa? Você viu o que aconteceu? Olha, mas não fala para ninguém não, hein? Não é para falar para ninguém. Eu só estou contando para você. Então, essas coisas geram ofensa. E no mundo espiritual, que nós estudamos até aqui sobre guerra espiritual, o inimigo ele se habilita na ofensa. Quando nós revelamos um segredo, alguém confiou a você um segredo e nós revelamos, e se nós revelamos esse segredo, traz ofensa também. Vai tentando se identificar, porque a gente precisa se limpar. Essa semana precisamos tratar esse assunto de falta de perdão, sobre ofensas e limpar o nosso coração de uma vez por todas, para que as nossas orações não fiquem retidas. Quando nós não prestamos atenção naquilo que está sendo falado, isso ofende. Eu já vi, às vezes, nós que somos pastores, líderes, às vezes uma fila de oração, né? Tem líder, tem pastor que está ali conversando, está orando com alguém, aí a pessoa está falando com ele e ele está viajando, olhando para o outro lado, vendo o que está acontecendo ali e tal, e não dá atenção àquela pessoa. Da mesma maneira, na sua casa, na sua família, o seu filho está falando, às vezes está gritando, olha, 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 e você está lá na internet. O que está acontecendo? Você não percebe que sucessivamente isso vai trazendo essa falta de comunicação na família, vai trazendo ofensas. Involuntariamente você não está percebendo isso. Quando não cumprimentamos pessoas, ai que coisa, né? E as pessoas se ofendem mesmo. Principalmente nós, novamente, os pastores. Às vezes a gente entra na igreja, não dá tempo, a gente passa, dá um sorriso, né? Você está sem óculos, não consegue enxergar a pessoa que está ali. Poxa, pastor nem me cumprimentou, fulano nem falou comigo hoje, você viu? Ninguém gosta de mim. Já habilitou uma ofensa, já sentiu-se ofendido. Quando fazemos brincadeiras fora de hora, porque tem gente que é sem noção mesmo, né? Faz brincadeira com quem não gosta de brincar, né? E também é fora de hora, é sem noção, ofende. Então tenha cuidado com as suas atitudes, vigia como você se comporta e como comportam-se com você, não é? Quando não convidamos determinadas pessoas para as reuniões que fazemos, ou para as comemorações, ou de repente nós não convidamos de caso pensado mesmo, essa daqui eu não quero convidar. Vai habilitando a ofensa e isso vai crescendo porque corta o canal de comunicação com Deus, seu com Deus, e também deixa a pessoa na mão de atormentadores. Quando fazemos comparações mal intencionadas, ou mesmo que não seja, ficamos comparando isso com aquilo, pessoas, isso, fazemos distinção. Olha aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para todos igualmente. O nosso coração é que é enganoso, que é o corrupto, como a palavra fala, enganoso
e corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas Deus é que sonda o nosso coração. E porque o nosso coração é enganoso e corrupto, fica fazendo comparação. Esse pode ser meu amigo, esse não pode. Esse eu posso falar, esse eu não vou falar. A sua vida vai ficar amarrada, porque Deus olha para todo mundo com amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor amou a todos e Ele olha para todos sem fazer acepção de pessoas. Ele não escolhe A ou B. Ele quer ter um canal de comunicação aberto com você. E o diabo quer encher o seu coração com ofensas, com falta de perdão, para cortar esse canal de comunicação. Quando a gente desobedece às ordens, quando nós desobedecemos ordens também, seja do seu superior, seja de pai, seja de mãe, traz ofensa. Quando desacatamos autoridades, quando faltamos com respeito, quando não valorizamos o projeto de outro, as coisas do outro, só o nosso é bom, só o que eu penso está certo, e quando a gente não para escutar o que o outro está querendo dizer para nós, quando não damos oportunidades, né, às pessoas, né? Então que você possa olhar para as pessoas sempre e viver o que a Bíblia diz a respeito do outro, para você não errar. O que a Bíblia diz? Cada um considere o outro superior a você mesmo. Superior a você mesmo. Então esteja sempre pronto para abençoar. Quando exploramos, quando não pagamos corretamente, a pessoa traz ofensa. Quando esquecemos de devolver o que emprestamos, também traz ofensa. Eu tenho livros espalhados por aí, gente, porque eu emprestei e já não sei mais para quem eu emprestei. Eu sempre falo, se está com você, com alguém, me devolve meus livros, porque a gente empresta, a pessoa esquece de devolver. E vice-versa também. Às vezes a gente encontra assim, uns livrinhos que não são nossos aqui, que é de alguém. Alguém deve estar sentindo falta. Ou algum objeto, né? Acontece muito nas casas, quando a gente se reúne, lógico, para comer. Pega o Tupperware, pega o recipiente lá, leva. A pessoa leva e esquece de devolver, ou leva um outro utensílio, né? As coisas dessa maneira, né? Pode trazer ofensa, dependendo do coração de cada um. Aquilo pode habilitar a ofensa e a gente involuntariamente não está percebendo isso. Quando chegamos atrasados nos nossos compromissos. Sangue de Jesus tem poder. Como que isso acontece, né? Se marcou tal hora, chega a tal hora. Né? Não habilita esse espírito de ofensa na vida de ninguém. Não é? Quando estragamos ou danificamos as coisas de outras pessoas e não trazemos uma solução, traz ofensas. Quando abusamos da nossa autoridade, né? Passamos do limite, quando fracassamos e somos desonestos com pessoas, quando invadimos a privacidade de outras pessoas, olha, por aí vai. Tudo isso a gente precisa avaliar como é que está o nosso comportamento e a nossa vida para que a gente não habilite ofensa em outras pessoas e em nós mesmos. Quando nós somos inflexíveis, quando não paramos para pensar, né? Eu não dou meu braço a torcer de jeito nenhum. Alguém tem que ceder em alguma situação, principalmente às vezes em brigas de casal, em relacionamentos, alguém tem que ceder. O coração, né, precisa ser limpo, como nós falamos no início, que ele seja purificado pelo Senhor. Quando não ajudamos ou negamos prestar ajuda ou acolhida a alguém, Deus vai prover, Deus vai abençoar essa pessoa. Quando está em sua mão poder ajudar e você não ajuda, traz ofensa. Quando a gente critica e quando a gente não perdoa. Então, hoje a gente vai parar por aqui, mas amanhã a gente vai continuar em como podemos resolver o problema da ofensa. Como consertar e qual é o remédio
para consertar esse problema de ofensa. Então você aproveita e convide as pessoas, porque tem muita gente com a oração que não passa do teto, que não está sendo ouvida, que está fazendo campanhas, que está fazendo jejuns, e a oração não está sendo ouvida porque deixaram que a ofensa dominasse os seus corações. E nós vamos tratar disso e curar isso em nome de Jesus. Amém? Amanhã a gente vai falar sobre como resolver esse problema. Vamos orar. Hoje, queridos, encerra-se uma jornada de jejum de 40 dias. Nós fizemos de 21 dias, alguns prolongaram para 40 dias, e nós aproveitamos para consagrar ao Senhor esse tempo, esse jejum de 40 dias, em que o Senhor possa te abençoar, que as portas que estavam fechadas sejam abertas, que os milagres que precisam ser liberados e que são seus, sejam liberados na tua vida, que o seu coração seja totalmente limpo e que você seja curado de toda ofensa, seja livre, que o seu coração seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor, que haja uma revolução, um sentimento diferente de um amor pleno em relação a outras pessoas. Que o Senhor possa te dar autoridade e ousadia para pedir perdão, para perdoar alguém. Pai querido, eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos nessa manhã. Eu libero, Senhor, em nome de Jesus. Se alguma coisa está retida na vida deles, perdoa, Senhor. Perdoa e libera. Abre portas onde elas não existem ainda. E fica conosco. Espírito Santo, acampa os teus anjos ao redor deles. Cuida dos seus filhos. Cuida, Senhor, dos netos. Cuida da família. Cuida do trabalho. Senhor, reveste-os com a tua armadura. Que nenhum dardo inflamado do maligno os atinja. Que a sua fé seja aumentada. Que eles tenham um dia feliz e que sejam felizes em todo o tempo. Senhor, eu os abençoo nessa manhã, eles e sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amados, amanhã a gente continua falando sobre a solução para esse problema, e às 6:30 da manhã e às 10:30 a gente tem a nossa celebração, o nosso culto. Então prepare-se para estar conosco, amém? Prepare-se para convidar alguma pessoa também para estar conosco, amém? Prepare o teu coração, amém? Fale com Deus desde já, preparando uma oferta para consagrar ao Senhor, para que não chegue amanhã na hora você fique pensando, o que eu posso dar ao Senhor? Que darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me feito? Para que no momento certo você possa consagrar ao Senhor e desenvolver um maior relacionamento com Deus, como filho e pai. O filho entra na casa do pai, abre a geladeira, ele acessa todas as áreas. Você é filho de Deus e precisa ter acesso completo. Por isso estamos tratando do coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até amanhã.